talvez, e sinto muito de informar isso, eu não seja capaz de amar alguma coisa o tanto quanto eu amo essa saga. Talvez você eu amo mais. Julieta. Sejam bem-vindos para mais um Papo Literário. Hoje a gente vai falar de Amanhecer na Colheita. Foi necessário, se não foi necessário, se teve algo a dizer, algo a acrescentar ou não, se foi bom, se não foi bom, se eu gostei, se eu não gostei. Tudo isso no vídeo de hoje, porque se tem Jogos Vorazes, tem eu. A danada da Suzanne Collins escreveu mais um livro de Jogos Vorazes e, como eu costumo dizer, se ela quiser escrever cada uma das edições, eu vou estar lá pra ler. Eu sou um pouco parcial pra falar de Jogos Vorazes, independente do que seja, de qual seja o tema, porque eu amo com todas as minhas forças, mas é claro que eu não ia deixar de julgar. É claro que eu não ia deixar de criticar, porque aqui a gente tem essa consciência, entendeu? A gente ama, mas a gente também fala um pouquinho. Como sempre, tudo que é referente a Jogos Vorazes vira uma grande obsessão, e eu terminei de ler e eu já tô vendo 1 milhão de edits. Eu já tô vendo 1 milhão de vídeos falando sobre, gente que amou, gente que odiou, e como eu sou pitaqueira, eu vim aqui dar os meus 2 centavos de opinião sobre Amanhecer na Colheita. Como sempre, antes de tudo, vamos falar de uma breve sinopse. Pra quem não conhece, e assim, eu tenho que admitir, eu tenho que começar a acreditar que existem pessoas que não conhecem Jogos Vorazes, porque ele foi lançado em 2012 e eu fico me sentindo velha, porque na época eu tinha exatos 12 anos e estamos aqui, né, todos esses anos depois, ainda lançando o livro, esse grande clássico moderno que ele virou, e eu me sentindo velha, né, e as crianças aprendendo literatura com esse livro. Já viu os videozinhos da outra rede lá, da mulher lendo em chamas, Jogos Vorazes para as crianças? Meu Deus, eu era criança quando lançou os filmes, já tinha adaptação. Depois desse breve surto, vamos explicar um pouco de Jogos Vorazes. Ô filha, não se lambe no meio do vídeo não. Qual é a história aqui? Aconteceu uma guerra em que os distritos se voltaram para o governo, o sistema, mas eles não foram bem sucedidos e foi instaurado um sistema em que a cada ano iria acontecer uma edição dos Jogos Vorazes, onde cada distrito que foi oprimido por esse sistema teria que enviar um menino e uma menina para lutar até a morte, até restar só um vitorioso, que voltava para casa, para o seu distrito, para uma vila dos vitoriosos, ganhava um pouco mais de dinheiro e de condição de vida, né, porque eram distritos muito pobres, e tudo continuava a acontecer. Os livros originais, que é da Katniss e do Peeta, já são da edição 74 e 75 dos Jogos Vorazes. Mas assim, isso é um grande resumo, porque a obra é muito inteligente, assim, em trazer para um lado comercial, fácil de digerir, e para um público infantil, coisas que são infanto-juvenil, na verdade, né? Coisas que são muito necessárias. Eu me lembro, assim, de ler Jogos Vorazes, a trilogia, e aquilo foi muito formativo para mim, assim, como ser humano. A questão de ter empatia, de entender como certas coisas funcionam na vida real, enfim. E eu acho que esse é a grande questão, assim, de Jogos Vorazes. Mas não vou me adiantar, vamos falar um pouquinho de Amanhecer na Colheita. Haymitch é o mentor da Katniss e do Peeta, e nessa trilogia original a gente não tinha ainda a perspectiva dele. A gente ganhou também uma prequel, né, que fala do Presidente Snow e das suas origens, como foi que tudo começou, como os Jogos Vorazes viraram um evento televisionado para as pessoas da capital, como a mente maquiavélica do Snow funcionava. E agora, em Amanhecer na Colheita, a gente tem a história do Haymitch. E a edição do Haymitch foi a de número 50, que era um massacre quaternário. A cada 25 anos, existe uma edição especial dos Jogos Vorazes, que é para mostrar ainda mais a delícia desse sistema e de que não dá para lutar contra ele. A mensagem basicamente é essa. E na edição do Haymitch, ao invés de ter 24 participantes, né, porque são obrigados, 24 tributos, são 48, é o dobro de tributos. Então cada distrito manda 2 meninas e 2 meninas. E a gente vai conhecer um pouquinho do que aconteceu muito antes da revolução que veio lá com Katniss e Peeta. Foi um bom resumo, acho que eu consegui resumir bem. A primeira coisa que eu queria falar é sobre uma questão que eu vejo muito na internet, que é as pessoas falando assim: a Suzanne Collins só fala que ela só escreve se ela tiver alguma coisa pra dizer, que ela só escreve se ela tiver algum propósito, sabe? Ela só vai voltar em Jogos Vorazes se ela quiser dizer alguma coisa. Até certo ponto,
eu concordo e eu vou falar mais sobre isso, mas até certo ponto também, assim, gente, será? Eu sei que até parque temático de Jogos Vorazes existe, o que vai contra a própria ideia das críticas de Jogos Vorazes, mas assim, não querendo criticar, né? E existe também, né, os produtos de Jogos Vorazes e claro que existem coisas que são feitas assim artesanalmente, mas existem os produtos licenciados. Então tudo isso é direitos autorais, tudo isso volta pra própria Suzane, assim, não sei em que proporção, não sei, assim, não sei dizer se, meu Deus, milionária, bilionária, se nem isso, não faço a menor ideia. Mas que isso também envolve uma questão comercial, envolve. Então não vamos aqui ficar romantizando a questão de ela só vai escrever pela arte e pelo que ela tem a dizer e tá? Vamos com calma. Quando a gente pega Amanhecer na Colheita e a gente quer analisar se ele foi um livro necessário na história de Jogos Vorazes e usa esse argumento de ela só escreveria se ela tivesse alguma coisa pra dizer, eu acho que não é bem por aí. E eu vou explicar por que eu acho que esse livro não foi tão necessário, já dando um spoiler, assim, da minha posição em relação ao que eu achei desse livro. Mas, assim, eu também gostei muito dele. Não acho que ele seja um livro fraco no quesito narrativo, até porque não tem muito o que errar. Acho que Jogos Vorazes é muito feliz em tudo que ele faz, assim, em todas as adaptações. É um livro bom, assim, já vou dar esse spoiler. É um livro bom, eu gostei. Mas tem sim algumas coisas que a gente pode pontuar. Eu falei que não achei tão necessário assim o livro, mas eu já vou me contradizer um pouco. Porque eu não consigo ser completamente taxativa, dizer assim, esse livro não precisava existir, ou esse livro super precisava existir. Eu acho que ele tá ali no meio. Eu acho que ele tá seguro pela qualidade de sempre que Jogos Vorazes tem, mas ele não é nem excelente, nem péssimo. Ele não é, tipo, super necessário, conta uma coisa extremamente nova, mas ele também não é repetitivo ou cansativo demais. E a coisa que mais me deixa em dúvida sobre esse livro e sobre será que ele era realmente necessário ou não, é na verdade um comparativo com o restante da saga. O que eu quero dizer com isso? A trilogia original de Jogos Vorazes em Chamas e a Esperança foi muito certeira em falar o que ela precisava falar, sem ser explícita demais, sem mastigar demais pra gente entender. Mas o que aconteceu é que foi lançado o livro e a história do Presidente Snow, né, que é a Cantiga de Pássaros e Serpentes, e gerou aquela comoção por causa do Tom Blythe, não sei falar o nome dele, perdão. E assim, é só um White Boy of the Month, mas as pessoas enlouqueceram. E aí começou a fazer edit, né, romantizando a situação. E aí todo mundo até brincou que Amanhecer na Colheita era meio que uma resposta pra isso. Era a Suzane dizendo tipo assim, então eu vou mostrar quem o Snow realmente era, não que ela já não tivesse mostrado. E essa é a minha questão, entendeu? Eu acho que ele, apesar de ser um livro muito simples de ser entendido, ele não tem grandes coisas assim pra você ficar, meu Deus, sabe, um grande ensaio filosófico ou um grande ensaio político. Ele é um livro pra adolescente, assim, querendo ou não. Então, eu acho que ele já tinha sido muito feliz em retratar com maestria, assim, um governo autoritário, a submissão. E, na verdade, nem a submissão, mas assim, você estar sujeito a esse governo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe também uma coisa que é muito da nossa realidade de oscilar entre enxergar demais e enxergar de menos a nossa própria realidade. Eu vou deixar tudo isso mais claro. Eu queria dizer só que, a partir de agora, provavelmente eu vou dar spoiler de Amanhecer na Colheita. Então, se isso é uma coisa importante, leia o livro, depois você volta aqui nesse vídeo pra gente comentar, beleza? Uma coisa que Amanhecer na Colheita traz de muito diferente é um reforço, na verdade, a algo que já existia nas outras partes, nos outros livros, mas talvez não tivesse ficado tão claro, que é a questão de o quanto as pessoas sabiam e tinham consciência
de que aquele governo e aquele sistema e os Jogos Vorazes e a edição e tudo era um caos, era uma coisa horrível, sabe? No livro, no Amanhecer na Colheita, a gente tem até umas partes que o pessoal da capital fala que os tributos são porquinhos de distrito. E eu acho que é isso, sabe? A gente talvez, algumas vezes, pense que o pessoal nos distritos não tem aquela chama de ser rebelde sempre, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Eu tô fazendo uma maratona dos filmes de Jogos Vorazes com meu primo que não tinha assistido ainda. E uma coisa que eu achei muito interessante, que até reforçou o que eu tava pensando sobre Amanhecer na Colheita, isso sem ele nem saber, é que a gente assistiu os Jogos Vorazes em Chamas e ele ficou assim, tá, mas eu acho que, ótimo, excelente filme, mas eu acho que esse filme falhou em me convencer de que esse plot, né, de que essa armação que o Plutarque fez, que toda aquela coisa, né, de quebrar a arena, não teria acontecido antes. E foi aí que eu pensei, caramba, essa é a questão de Amanhecer na Colheita. Ele trouxe essa visão de que uma revolução não é só uma questão de fazer um plot, né, de fazer uma artimanha para colocar um sistema para baixo. É você estar no lugar certo, na hora certa, com a quantidade de pessoas certas, com as pessoas certas, com... Enfim, é uma confluência de muitas coisas e sorte. Também, que é uma das coisas que a gente vê que o Haymitch entende depois de toda a jornada que ele passa na edição dos Jogos Vorazes dele. A coisa mais diferente de Amanhecer na Colheita é que ele constantemente reforça pra gente o quanto a maioria, pelo menos, dos tributos, os carreiristas nem tanto, né? Que são aqueles que treinam pra ir pros Jogos Vorazes e pra sobreviver, né? Mas os tributos em si, assim, no geral, eles estão muito conscientes de que eles são uma peça no jogo da capital, de que eles não vão sair dali vitoriosos, de que eles não vão voltar e ter uma vida dos sonhos. Eles estão presos àquele sistema, independente de ganhar os Jogos Vorazes ou não. E eles sabem muito bem disso, eles não estão iludidos. E eu acho que talvez fique um pouco confuso, porque no início, nos Jogos Vorazes da Katniss, a Katniss é uma sobrevivente, ela é uma lutadora, ela é uma pessoa que está acostumada a prover para a família dela, porque não tinha outra pessoa para fazer isso, mesmo ela tendo apenas 16 anos. Então ela vê as coisas com muita praticidade e quando ela vai para os jogos ela pensa em sobreviver. E a visão dela é, se não quer dizer que é errada ou certa, é só que é um instinto que ela tem. Tem alguns momentos que são muito emblemáticos dessa trilogia original que reforçam isso, que é quando o Peeta fala no primeiro livro e no primeiro filme que ele não quer ser uma peça no jogo dos Jogos Vorazes, que ele não quer que o sistema mude ele de alguma forma. E a gente vê até a expressão da Katniss meio... como assim, sabe? Mas ela fica calada e segue em frente. E aí começa os jogos e rola tudo o que rolou. Tem uma cena também muito importante de Jogos Vorazes, do primeiro, que é quando o Cato, no final, que eles estão na cornucópia, e o Cato tá, né, com a chave de pescoço assim no Peeta, e ele fala que ele finalmente percebeu que ele sempre esteve morto todo esse tempo, que ele sempre estava fadado a morrer. Ele achava que ele era um sobrevivente, né? E outro momento muito importante também foi de Em Chamas, que é quando o Haymitch fala: lembre de quem é o real inimigo, lembre quem é o verdadeiro inimigo. E o Finnick repete isso pra fazer ela entender que eles estão no mesmo time, que eles não estão um contra o outro só porque eles são tributos em uma arena. Eles são a comunidade que deve se virar contra o real inimigo, que é aquele sistema, a capital, o Snow, enfim. Isso que Amanhecer na Colheita faz muito bem. Ele mostra, por exemplo, na Maisie Lee, o quanto que ela é sagaz, assim, e o quanto ela tem aquela força de viver. E ela fala pra Loella, no início, é muito forte, assim, eu acho que é muito legal essa parte, que é quando eles estão no trem, indo pra capital nos primeiros dias, assim, de preparação para os Jogos Vorazes. E a Maisie Lee fala pra Loella que ela não deve se deixar ser tratada como um animal, porque se ela fizer isso, então todo mundo vai tratar ela desse jeito.
E ela tá falando disso porque ela queria comer um sanduíche de garfo e faca. Então é a forma dela de quase que um protesto, de dizer assim, eu também sou gente, eu também sou civilizada, não é porque vocês olham pra baixo pra me ver que eu não existo e que eu sou essa pessoa menor e inferiorizada. Na verdade, isso é só uma visão sua. Então é isso, ele vem pra reforçar, mas será que era realmente necessário? Aquela trilogia é tão perfeita, ela é tão bem fechadinha e ela fala coisas sem dizer e ela tem várias camadas, e eu acho que quando a gente traz isso pra obviedade, talvez fique um pouco repetitivo, só um pouquinho. Mas como ela traz essa obviedade, né, e às vezes o óbvio precisa ser dito, visto aí os inúmeros edits romantizando o presidente Snow, então assim, eu fico nessa, será? Não sei. Eu ainda não acho que Amanhecer na Colheita seja o melhor livro. Eu acho que Em Chamas faz muito do mesmo que Amanhecer na Colheita faz, só que sem dizer tanto. Outro exemplo também é a brutalidade de Amanhecer na Colheita. Pra quem leu Cantiga de Pássaros e Serpentes e assistiu o filme, já é um grande choque, porque a gente tá vendo a 12ª edição, se eu não me engano, e a gente vê eles sendo jogados no zoológico, a gente vê eles sendo arrastados num camburão, a gente vê um cara que foi picado por um morcego, alguma coisa assim, um dos tributos, e ele não recebe nenhum tratamento. Eles passam toda a programação dos Jogos Vorazes com a mesma roupa que eles foram sorteados na colheita. Então assim, é muito mais brutal, porque não tinha aquela glamourização que a gente vê já nas edições mais póstumas dos Jogos Vorazes. Não ia ser possível ser mais brutal que Cantiga de Pássaros e Serpentes. E adivinha? Amanhecer na Colheita é um soco no estômago atrás do outro. A gente tem logo no início eu tava meio cética. Tá, mas e aí, Suzane? E daí? E o que mais, amor? E aí ela mostrou o que mais. Aí ela mostrou, ela fez assim, é mais que tu queria? Logo no início a gente tem a morte da Luella e a substituição dela pela Lulu, que é uma pessoa que ninguém sabe nem de onde surgiu, uma pessoa que provavelmente foi tirada da sua família. Enfim, a gente tem uma morte de uma pessoa antes dos Jogos Vorazes, basicamente. A gente tem aquela arena que foi toda desenhada para matar. Então a gente tem o Beatty, que foi punido com o filho dele sendo sorteado nos Jogos Vorazes e a certeza de que ele ia morrer. A gente tem o Haymitch não sendo sorteado e participando dos Jogos Vorazes mesmo assim. A gente tem eles tomando banho de inseticida porque a capital achava eles nojentos. Tipo assim, surgiu uma criatividade pra violência nesse livro. E aí, qual é a dúvida que isso gera sobre o governo ser e o sistema ser uma coisa ruim? Qual a brecha que isso abre pra gente romantizar o presidente Snow? Sabe? Eu acho que essa foi a grande questão. É delicado, assim, é uma faca de dois gumes. Eu tô entre uma coisa e outra. Eu não sei. Porque ao mesmo tempo que a gente vê esse lado dos tributos sendo muito mais despertos e muito mais conscientes do que a gente achava que eles fossem, foi aquele comentário que meu primo fez assistindo o filme. Será que isso realmente não aconteceria antes? A gente pega Amanhecer na Colheita, a gente vê que realmente aconteceu. E que provavelmente aconteceu em outras edições. Ao mesmo tempo que eu acho que foi um acerto mostrar essa obviedade de quão cruel esse sistema era, ainda tem um contraponto de tipo, cara, era muita coisa, como é que as pessoas não se revoltaram antes, sabe? Ao mesmo tempo que eu achei ele um bom reforço da crítica que Jogos Vorazes faz, ele também traz o contraponto de ser forte até demais, de ser brutal até demais. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que isso é realidade. A gente viu isso, assim, uma versão disso, né, no caso, não tão longe, aqui no Brasil. A gente viu com a ditadura, a gente viu que era uma questão, assim, de tortura, de coisas pesadas, de coisas fortes e que levou anos pra ser
sobreposta, né, para uma coisa que as pessoas tivessem mais direitos, para que esse sistema caísse. Então, eu fico nessa, não sei. E eu acho que essa é a grande beleza também, que ele tem essa complexidade e essas camadas, assim, diferentes, sabe? Mas é isso, passado o momento críticas, eu acho que esse é um grande ponto central, assim, do que eu percebi enquanto eu lia. Agora, passado essa parte, vamos pra parte fangirl. Um novo livro dos Jogos Vorazes. Tipo, como assim? Eu tenho 25 anos, eu cresci com essa história. Então é óbvio que eu ia amar isso aqui. Eu li tão rápido que foi até preocupante, porque a quantidade de absurdos que eu consumi em uma semana foi gigantesca. Então, assim, os abalos psicológicos a gente trata depois na terapia. Vi muita gente dizendo que ia ter muito fanservice, e realmente tem. E eles são muito bons. Aparece a Iris e a Mags. Ver como elas são antes de todo... Não antes de todo o trauma, porque elas já eram vitoriosas, né? Então elas já tinham passado por trauma. Mas assim, antes de ter mais trauma ainda, né? E mais jovens. É tão interessante a Iris conseguindo, assim, se comunicar de um jeito mais fluido. E a gente quase que consegue perceber o quanto que aquilo teve um impacto nela, né? E é muito engraçado como... Pensei nisso agora. No caso dessas duas personagens, elas tiveram um impacto na voz, né? Elas tiveram um impacto na expressão delas. Então, assim, quase como se fosse uma forma realmente de censura. Como se fosse uma forma de calar essas pessoas. E é muito interessante ver o quão vivas, né? A Mags, ela traz esse ensinamento que a gente vê o Haymitch passando lá com a Katniss e com o Peter depois. A gente vê a forma como o Haymitch tratava a Luella e como ele tratava as outras, né, os outros tributos que eram mais jovens. Ele quase virou tipo a tia Xuxa dos Jogos Vorazes. E como isso foi se desenvolvendo, né? E assim, ver o trauma dele ao longo do tempo, nunca vendo um vitorioso do Distrito 12. E sabendo que ele tinha aquele grande amor pela Lenore Dove, como aquilo parecia com a Lucy Gray. E tem várias passagens que mostram, né, quase que como um destino da Lucy Gray, diferente do que a gente pensa no final de A Cantiga de Pássaros e Serpentes. Eu soltei um grito quando acontecem as entrevistas e o Magnum, eu acho, não apareceu pra vestir eles pras entrevistas, e aí tá os estagiários lá surtando porque eles não sabem o que fazer com os tributos lá do 12. E aí aparece a F. Eu sei que, tipo, a F tem suas controvérsias, né? Mas ela é muito boa, ela é muito genuína, assim, e ela é um produto do seu meio, então ela é muito interessante também. E é muito interessante ver a dinâmica dela com o Haymitch, a forma como ela trata ele com carinho, mesmo sendo uma pessoa da capital, a forma como ela foi construída com um background muito interessante, que eu até não sei se tinha menção nisso nos outros, acho que não, mas da família dela serem, tipo, rebeldes e infiltrados da capital, feito o Plutarque também era, sabe? O próprio Plutarque também foi um grande personagem nesse livro, ele tentando fazer o que ele conseguia para manter a revolução viva, ou no caso, respirando por aparelhos. Todas as aparições desse livro de personagens que a gente já conhecia, além de ser muito bom pra gente ficar tipo, aquele personagem que eu já conheço e já tenho carinho, eles também participaram do livro. Então não foi uma coisa só jogada lá. Não teve, tipo assim, furos de roteiro, sabe? Furos de narrativa. Tudo foi muito bem amarrado. Cadê o pescocinho? Cadê o pescocinho? Cadê? Tu gosta de Jogos Vorazes, filha? Tu já assistiu comigo, fez maratona, não foi? Tu gostou? Hein? Teve uma cena só que foi, assim, na minha visão pelo menos, mais pelo emocional mesmo, mais pelo fanservice mesmo, que é o epílogo, quando o Haymitch fala daqueles Jogos Vorazes que a gente já conhece, que é depois de toda a revolução da Katniss e do Peter, de como eles meio que viraram uma família. E é tudo muito bonitinho, e é tudo meio que tipo assim,
tudo isso aqui que vocês leram, que era muito brutal, acabou. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Então eu acho que é esse a grande mensagem do livro, né? O que alimenta realmente as pessoas não é o medo, é a esperança. Então a gente ter esse final mostrando os anos passando e ele finalmente tendo a justiça que ele buscava quando foi na edição dele, é a esperança de que a gente precisava para terminar esse livro, não achando ele vazio, mas achando que ele tem uma mensagem que se sustenta e que honra o que já foi construído até então. Yay! Todo mundo ama Jogos Vorazes! Por algum motivo, eu achei que esse filme ia ser adaptado já esse ano, então eu vou estar sendo obrigada a consumir todos os edits possíveis e imagináveis de Jogos Vorazes. Já está acontecendo. Tem edit com Hamilton, tem edit com rap, nunca achei que fosse possível. Tem edit com as próprias músicas do filme. Pessoas falando, tipo, todas as coisas que são devastadoras e tristes, meu Deus. Sobre amanhecer na colheita, como ele se conecta, meu Deus. Com Jogos Vorazes é tudo tão conectado, tudo tão triste, tudo emocionante. O veredito geral é que se ela quiser escrever agora a história do Finnick, a história da F, a história de uma edição qualquer de Jogos Vorazes, a história da capital, a história dos dias sombrios lá do início da guerra, a história do Distrito 13. Conte, minha filha, escreva. Eu vou estar consumindo absolutamente tudo que essa mulher fizer, tá? Independente do que ela escrever, estarei lá. E estou fazendo maratona novamente, faço todos os anos. E é isto, esse foi o nosso papo literário de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, compartilhe esse vídeo, deixa o curtir, deixa o comentário, o que é que você achou também, se você já leu, o que é que você está esperando se você não leu, recebeu muitos spoilers se você já não tinha lido, enfim. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo papo ou nossa próxima criação. Um beijo!